pé um instantinho para fazer uma oração? Gostaria que nesse momento você abaixasse a sua cabeça e se colocasse diante do Senhor. Senhor, louvado seja teu nome, Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, nesse momento, Senhor, retira todo e qualquer impedimento, Senhor, que venha a gerar algo que impeça a nossa compreensão da Tua palavra, o ouvir da Tua palavra, o ver a Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que for falado hoje aqui, Senhor, seja guardado nos nossos corações. E nós Te pedimos, Senhor, pelas Tuas maravilhas nessa noite, fala aos nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos olhos para a Tua verdade e fortalece, Senhor, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quando eu estava pensando sobre a palavra de hoje, me veio muito firme no coração a questão do Êxodo. Nós está falando de Abraão para onde eu vou, como vou, o que vai acontecer, né? E eu trouxe a palavra de vocês, para vocês, lá que está lá no livro de Êxodos, capítulo 13 e capítulo 14. No capítulo 13, versículo 17, diz assim: quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus. Embora essa fosse o caminho mais próximo, Deus disse, para que o povo não mude de propósito quando vir a guerra e volte para o Egito. No 18, mas Deus conduziu o povo pelo caminho do deserto, em direção ao Mar Vermelho. E os israelitas subiram ordenados em fileiras da terra do Egito. No Êxodo 14, versículo 13. Moisés disse ao povo, não temas, fique parado, firme, confiante, destemido, e veja a salvação do Senhor que Ele operará para você hoje. Para os egípcios que você viu hoje, você nunca mais os verá. O Senhor lutará por você, e você permanecerá em paz. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel para seguir em frente. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, moveu-se e foi atrás deles. E a coluna de nuvem saiu de diante deles e ficou atrás deles. E aí vem a história do Êxodo, onde eles recebem o maná, recebem a carne, recebem a água e assim por frente. Mas o que me chama muito atenção nessa palavra, e o que Deus ministrou muito no meu coração, são algumas questões que muitas vezes nós deixamos e não prestamos atenção. Quando o Senhor nos liberta, muitas vezes nós não temos a percepção, mas o Senhor, Ele já nos escolheu. Quando na nossa vida de ignorância, mesmo assim nós clamamos, nós pedimos, nós até na nossa angústia, né, olhamos para um Deus que nem bem muito podemos dizer que conhecemos, Ele nos escuta. Ele sabe quem eu sou e Ele sabe exatamente quem você é. E quando Ele vem e Ele providencia o nosso livramento, o que eu acho tremendo aqui é, Ele não nos deixa ir por um caminho mais fácil, né? Poderíamos dizer até meio que um atalho. Ele não permite isso por quê? Porque nós não estamos preparados ainda para a guerra. Então, Ele permite o deserto na nossa vida para que nós tenhamos o treinamento necessário para quando surgir a guerra, nós sabermos o que fazer. E nesse momento, muitas vezes, quando o Senhor nos livra e nos leva ao deserto, porque Ele faz isso comigo e com você, fez isso com Jesus, muitas vezes nós olhamos e ficamos meio que indignados do porquê. Mas a primeira coisa que eu queria te falar, o Senhor nos libertou.
O Senhor nos achou. Ele olhou para mim e para você e disse claramente no meu coração e no seu coração: calma, eu estou aqui, não tenha medo, eu estou junto com você. E para que você perceba que eu estou junto com você, eu vou te colocar uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, para que você me perceba durante o dia e para que você me perceba durante a noite. Se você olhar ali na passagem de Moisés, o que Moisés fala? Não tema, fique firme, confiante, destemido. Quantas vezes na nossa caminhada e logo após o nosso livramento, nós queremos sair em movimento, nós queremos, ver as coisas acontecer, enquanto o Senhor está dizendo para mim e para você: pera lá, eu quero te mostrar alguns detalhes que você ainda não está vendo. Eu quero que você fique firme e confiante, que você seja destemido. E para isso você precisa me perceber. Quando nós somos libertos, às vezes nós deixamos de perceber o Senhor, porque nós não precisamos mais, porque o problema encerrou, porque aquilo que nós queríamos, de repente já aconteceu. Mas veja, aquele povo queria tanto a libertação do Egito, eles queriam sair daquela escravidão, e no entanto, eles não tinham preparo nenhum para uma vida de liberdade. Como eu e você, quando nós caminhamos com o Senhor, muitas vezes nós não temos o preparo. Na nossa ignorância, nós estamos satisfeitos com tão pouco. Enquanto o Senhor diz: espera, porque eu vou te abençoar e eu vou te mostrar coisas que você ainda não tem nem noção do que é. Mas para isso, nós precisamos ver a nuvem durante o dia e durante a noite. Não é num dia da semana, não é num momento do dia, mas é durante o dia e durante a noite. Deus, ele se faz presente na nossa vida 24 horas por dia. O problema não é Deus, o problema somos nós. Nós que fechamos o nosso olho, nós que não queremos, nós que achamos que podemos ajudar, nós que decidimos decidir. Enquanto Deus olha para mim e para você e diz: não, pera, quem é o líder aqui sou eu. Sou eu que te dou a direção. Sou eu que escolho o teu caminho. E por eu conhecer você, exatamente o seu jeitinho, os seus detalhes, eu sei que você não pode ir por outro caminho a não ser pelo deserto. Porque é exatamente no deserto, quando você não tiver condições de achar que pode, é nesse momento que eu entro com a minha provisão e te mostro a minha presença. Eu te mostro que eu sou o teu sustento, que eu sou a fonte provedora de todas as tuas circunstâncias. Sou eu que sou a nuvem, sou eu que sou o fogo. Eu sou a nuvem que te refresco no calor do deserto. E eu sou o fogo que te aquece nos momentos de frio. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que orienta a nossa vida. Ele permite que nós descubramos a sua maravilha. Essa semana eu estava orando e de repente eu comecei a cantar. Eu não tenho uma voz afinada, desafino que é uma beleza, mas nos meus momentos eu acredito que Deus me deu a voz que eu tenho, então Ele aguenta o meu desafino, porque não tenho outra voz para cantar.
Mas nesse momento de louvor, o meu coração se encheu de muita alegria, justamente por isso. Pela gratidão de poder ver a presença dele durante o dia e durante a noite. Não é nem pelo que ele pode, faz ou deixa de fazer, mas simplesmente pela sua presença. E eu acabei agradecendo demais ao Senhor pelo pai natural que ele me deu. Porque meu pai foi uma pessoa muito presente. E eu olhei para o Senhor e falei, olha Deus, o Senhor me mostrou uma característica de pai que eu amei no natural, mas eu descobri em ti algo extraordinariamente maior do que eu podia imaginar que fosse possível. Mas eu só vim a descobrir isso porque eu me permiti ver. Porque eu me permiti olhar para essa nuvem e olhar para essa coluna de fogo. E buscar ali aquilo que eu preciso. Porque Deus, Ele nos fornece tudo aquilo que a gente precisa. Ele nos traz orientação, Ele nos traz a provisão, Ele nos mostra para onde ir, Ele nos mostra para onde nós não devemos ir. O problema não é esse. O problema é nós queremos ver e ouvir. Então, quando Deus, muitas vezes, Ele fala para nós, para mim e para você, é através do seu Espírito Santo. Ele quer, veja, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele está dentro de nós. Não é algo para que nós coloquemos, né, o Espírito Santo dentro de uma caixinha, dentro do nosso coração, lá no fundinho, e diga assim, ó, fica quieto aí, porque agora eu vou fazer as minhas coisas, e aí no domingo, que é dia de culto, você pode sair da sua caixinha e você vai comigo para a igreja. Não é dessa forma. Jesus disse para nós, eu vos darei o Consolador, o meu Espírito Santo, que habitará em vós. Ele é o ajudante, ele vai viver em vocês. Ele vai te orientar nos teus mínimos detalhes. Teve uma circunstância que eu falei para uma pessoa aqui da igreja, ele estava tendo muito problema, ele estava tendo um problema que não conseguia resolver numa questão do trabalho dele. E eu falei para ele, disse, olha, o Espírito Santo habita em você. Você já pensou em perguntar para ele, o que você consegue fazer disso? De abrir a oportunidade para o Espírito Santo gerar dentro de você a criatividade necessária para que você saia dessa circunstância vencedor. Essa pessoa olhou para mim com uma cara assim, disse assim, não imaginei. Eu falei, que tal? Faça isso. Você já experimentou fazer na sua vida, nas suas circunstâncias, de olhar para o Espírito Santo e dizer, olha, não dou conta, não sei o que fazer, faz a gentileza de me ajudar a caminhar aqui, porque não sei como resolver este problema. Jesus fala para nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, e Ele nos direciona, Ele transforma os nossos pensamentos, os nossos desejos e os nossos planos. Então, desde o princípio, Deus tinha uma orientação para mim e para você. Nós fomos libertos, nós vamos para o deserto, e nós vimos a luta que Deus venceu ao nos libertar. Agora, o Senhor faz o quê? Ele permite que, de repente, o faraó venha nos amedrontar, para ele olhar e dizer assim, olá, fica tranquilo. O anjo que estava te guiando e te levando lá para frente do mar, o anjo vai sair de lá da frente, vai lá para trás, e é ele que vai impedir o faraó de te alcançar. Você já percebeu que na sua maior dificuldade, muitas vezes,
você olha e diz assim: cadê esse Deus que disse que ia me ajudar? Aonde que Deus está? Eu digo para você, atrás de você. O Senhor está exatamente atrás de você, justamente para que o inimigo não te alcance. E o mar que está na tua frente, o Senhor vem e abre, porque foi o que Ele fez. Ele fez a divisão do mar. Mas quando nós chegamos no mar e o mar ainda está fechado, nós entramos em pânico. Nós fazemos que nem o Egito. Nossa, será que Deus nos trouxe aqui para nos destruir? Obviamente que não. Quanto você já conhece, já caminhou com o Senhor, para que não seja necessário essas palavras tão insensatas? Porque Deus, se Ele te permitir de chegar num mar fechado na sua frente, eu garanto para você que Ele vai abrir o mar, exatamente como Ele fez com o povo. E Ele te levou lá porque não tem volta. Deus não quer que você volte para trás, para os teus pensamentos antigos, para a tua vida antiga, para a tua mesmice e para a tua miséria. Deus quer que nós entremos e cheguemos na terra prometida em triunfo. Mas para que isso venha a se estabelecer na minha vida e na sua, nós precisamos sim parar de olhar para trás e ter um olhar de fé lá para frente, sabendo que o único caminho é aquele que Deus estabelece para nós. É o único lugar que Deus nos permite ir. É o caminho que Ele abre para nós. E nós caminhamos por um lugar onde ninguém jamais andou. Você tem noção disso? Quantas pessoas andaram pelo fundo do Mar Vermelho? Não existe. Aquele povo foi o único momento na história inteira. O Senhor abriu o mar e eles caminharam aonde ninguém jamais tinha caminhado. E é isso que Deus tem para mim e para você. O caminhar num lugar que Ele abre para nós. E esse lugar é tão especial que ninguém ainda chegou lá. Esse é o lugar que Deus tem para nós. É o lugar onde não existe mais a escravidão. É um lugar onde você passa e os teus inimigos acabam sendo afogados exatamente naquele lugar de bênção sua. Porque o que para você é bênção, para o teu inimigo é maldição. Aonde você caminha e... Obrigada, Márcio. Aonde você caminha e recebe a tua bênção, não se iluda. O inimigo não sobrevive ali. Porque aquilo é especial. Aquele lugar é ungido, aquele lugar é separado por Deus. Então não tem como. E foi exatamente ali que nasceu uma nação. É exatamente na separação do mar que nós acordamos, se quisermos, né, para essa verdade. A verdade do amor de Deus. A verdade da compreensão de que o simbolismo do mar é algo sinistro. Eu sou apaixonada pelo mar. Mas quando nós vamos ver nas Escrituras, o simbolismo do mar é algo ameaçador. E nós vemos que no livro de Apocalipse, a besta vai vir do mar. Então existe toda uma questão. Nós sabemos o quê? Que do mar vai vir um grande perigo. Mas, se nós continuarmos a ler o livro do Apocalipse, lá no final nós vamos ver que na terra prometida não vai ter mar. E não haverá mais lágrimas, e não haverá mais morte. Então, se o caos e a morte forem totalmente erradicados, e o mar representa, obviamente,
a morte e o caos, ele não vai estar mais presente. E você consegue ver quem que caminhou sobre o mar? Existe um lugar na Bíblia que eu acho maravilhoso, uma passagem que assim junta, faz um gancho, né? Com toda a história. Se o mar é algo complicado, tenebroso, ameaçador, significa caos e morte. Jesus veio para acabar com o caos e com a morte. E foi Jesus que caminhou por sobre o mar. A autoridade de Jesus sobre o mar foi estabelecida. E nós vemos isso claramente na palavra, porque Jesus venceu exatamente a morte. Então Deus, em nenhum momento, ele é descuidado com os mínimos detalhes. Ele olha para a nossa vida e ele vê essas questões sobre nós e ele diz: calma, o controle está na minha mão, não preocupa, eu estou contigo. O mar, ele está sempre em movimento. A nossa vida também está sempre em movimento. Nós podemos crescer, nós podemos ter uma vida de transformação com o Senhor. Nós podemos sermos renovados, mas a primeira coisa que precisamos fazer é olhar para o mar e reconhecer que, apesar dele ser assustador, é um lugar de grandes oportunidades. É um lugar de grandes desafios. E Deus caminhou por sobre tudo isso. Vocês estão vendo a maravilha do Senhor, em que Ele nos mostra que Ele tem o controle por tudo. Até mesmo naquela circunstância que a gente olha e diz assim: meu Deus, agora estou frito, não vai dar certo, a coisa, sabe? Deus, eu comecei a caminhar, Deus me livrou do problema, mas agora a coisa está ficando preta, está ficando difícil. Aí Deus olha: pera, mas você não viu a nuvem? Você não viu a coluna de fogo? Você não viu eu abrir o mar para que você passasse por um lugar onde ninguém até então tinha passado? E agora você está preocupado com o que você vai comer? Se vai comer? Você acha que eu vou te matar de fome agora no deserto? Lógico que não. Aí Deus vem e traz o quê? O maná. O maná é uma lição valorosa para mim e para você, em termos de obediência, de gratidão e de dependência de Deus. Veja, o povo, ele foi instruído a recolher somente a sua necessidade diária de maná. Ele não podia acumular. Ele não podia pegar aquilo para amanhã, era só para aquele dia. E Deus faz isso comigo e com você. Não adianta você querer unção, não adianta você querer bênção para hoje, para amanhã, para depois amanhã. Deus vai te abençoar hoje, na tua necessidade de hoje. Amanhã é outro dia. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então vamos olhar para o nosso hoje e vamos compreender que precisamos sim pegar o nosso maná diário, porque esse maná é uma prova do amor de Deus na minha vida e na sua. É uma prova do cuidado dele e da provisão. Mas é o cuidado e a provisão para aqueles que confiam. Para aqueles que estão diante do Senhor e dizem: eu aguardo, Senhor, eu estou aqui. Eu espero em Ti, Senhor, a sua provisão. Porque esse maná, voltando lá, olha o gancho. Nós vemos um mar, onde Jesus andou por sobre as águas e acalmou as águas. Nós temos um maná
que era o pão. Era um pão que tinha todos os nutrientes necessários para a sobrevivência do povo. Quem é o pão na nossa vida? Jesus é o pão da vida. Deus nos dá esse lembrete de que Ele é o nosso provedor final e que nós podemos confiar sim, porque Ele atende às nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez você não vai receber o estrogonofe, mas eu garanto para você que o pão, com todos os nutrientes necessários para a sua sobrevivência nesse período de deserto, isso você vai receber do Senhor. Isso, e Jesus diz lá, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí eu pergunto para você, você tem se alimentado da palavra de Deus? Porque é ela que traz os nutrientes para nós. Aqui nós vemos o Senhor enfatizar a importância de nós nos alimentarmos da palavra. A nossa alma, o nosso corpo físico precisa de alimento, mas a nossa alma também precisa. E esse alimento da nossa alma, me perdoe, não é as redes sociais, não é o Netflix, não é o YouTube, não é a revista, não é o jornal, não é o teu achismo, o teu gosto, o teu tempo, o teu falta de tempo. O nosso alimento, o alimento que sustenta a nossa alma, é a palavra de Deus. E esse alimento nós vemos, né, que é o pão, e esse alimento é diário. É diário, a porção para aquele dia. Não é para amanhã. Não dá para pegar o de ontem. Então é o de todo dia. Veja que, assim, muitas vezes nós fazemos exatamente como o povo do deserto. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos livra, o Senhor nos traz, o Senhor nos dá, Ele faz o milagre, Ele faz a maravilha, e nós vemos tudo isso acontecer no nosso dia a dia. Mas, de repente, nós permitimos que os nossos achismos e os nossos desejos, né, encham o nosso coração com as reclamações e com os descontentamentos. Às vezes nós olhamos e dizemos, mas esse pão aqui está muito sem graça, eu queria algo diferente. Às vezes nós olhamos e dizemos, mas ler a palavra todo dia, que chato. Eu nem entendo muito bem o que está ali. Não dá para deixar o pastor ler lá no domingo, já está bom, já vou no domingo, serve para a semana inteira. Não. É uma provisão diária. E da mesma maneira que Deus traz o maná, Deus vem e derrama sobre o povo a carne. E a carne, nós vemos lá em Êxodo 16, 18, quando mediram com Gomer, o que ajuntou muito não teve sobra, e o que apanhou pouco não faltou. Cada homem reunido de acordo com a sua necessidade e tamanho da família. Nós vemos que, assim, Deus trouxe a provisão para todo mundo. Todo mundo teve o que precisava. E quando nós olhamos para a carne ela pode simbolizar as promessas, a providência, o sustento de Deus, como o maná. Mas ela nos lembra também sobre a questão da nossa saúde física. A saúde, não somente física, natural do nosso corpo, como a questão do Espírito Santo que habita em mim e você. Quer você goste, quer não, o Espírito Santo habita em você. E, nesse sentido, nós precisamos tomar cuidado.
eu já fui uma pessoa que logo antes de me converter, eu não conseguia entender essa concepção de templo do Espírito Santo. Mas hoje em dia, quando eu percebo, Ele está conosco, Ele está em nós, e Ele espera de nós, não somente um respeito, ou permitir que Ele caminhe na nossa vida, mas Ele espera um relacionamento conosco, porque é Ele que vai nos orientar. Lembra que eu disse, Ele é o Consolador, Ele é o nosso orientador. Mas para que Ele oriente, nós precisamos ouvir. Então, precisamos cuidar dessa relação com o Senhor. E, nesse sentido, a nossa luta, muitas vezes, vem para o quê? Vem para o pecado. Vem para a questão da necessidade de nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Vem da compreensão e do aprofundamento da palavra de Deus na nossa vida. Nós não estamos aqui para brincar. Até hoje cedo, Silas estava me falando sobre uma situação que uma pessoa colocou um monte de bonecos infláveis e soltou, e tocou uma trombeta lá e o povo apavorou. Você já imaginou? De repente, você se perceber que ficou para trás. Você olhar e dizer, nossa, aconteceu o arrebatamento. E eu falhei? Que aí não dá nem para você dizer assim, nossa, mas por que Deus fez? Deus fez, não, foi você que fez. Você que ficou. Imagine a frustração, imagine a dor. Imagine a confusão na cabeça do ser deixado para trás. Nós precisamos acordar e fortalecer a nossa caminhada com o Senhor. E dentro dessa alimentação da carne, nós precisamos sim, afastar o pecado e aprimorar o nosso caminhar de fé. Nós precisamos fazer o sacrifício. Jesus fez o sacrifício por nós na cruz, concordo. Mas existe um sacrifício que eu e você precisamos fazer. E é o sacrifício de dizer não para o pecado. De dizer não para os nossos achismos e para os nossos desejos. Existe um momento do nosso caminhar com Deus que implica em escolha. E não é a escolha do pastor, não é o pode ou não pode da igreja, não. É a escolha de obedecer a Deus. Eu não preciso dar para você regras. Se você ler a Bíblia, se você estudar a palavra do Senhor, você vai saber o que é bom e o que não é. Ninguém precisa apontar o dedo. Então, nós temos que ter essa disposição, porque os tempos são próximos, são mesmo. E depois, Inês é morta. Depois não adianta chorar. Se nós formos ver, uma geração inteira foi deixada para trás. Como está o nosso caminhar com o Senhor? E o Senhor traz a água, e a água nos limpa, purifica, renova. Ela nos livra das impurezas muitas vezes físicas e espirituais. E eu acho que o melhor exemplo em termos de limpeza, nós vemos a Arca de Noé. O Senhor limpou, purificou a terra inteira. E trouxe com isso um recomeço. O Senhor nos limpa, nos purifica para um novo começo. Quando nós nos batizamos com o Senhor, nós morremos para o pecado
e vivemos para Deus. Quantos aqui são batizados? Levanta a mão. Amém. É uma nova vida, é uma nova história, é uma renovação, é uma transformação, é o deixar de ser para acontecer em Deus. É uma fonte, a água é uma fonte de abundância na minha vida e na sua, é uma fonte de bênção. Sem água, nós não podemos viver. Quem é a água na nossa vida? Jesus é a água da vida. Ele é quem nos purifica. Ele é quem nos traz uma nova história. A água. E às vezes nós olhamos, né, para a história e vemos 40 anos. Aquele período que o povo era para caminhar no deserto, levou 40 anos. Quanto tempo nós vamos permanecer no deserto? Porque depois do deserto tem a terra prometida. Nós vamos chegar lá. Agora, o tempo para chegar lá não está estabelecido por Deus. Está dependendo de mim e de você. A nossa caminhada individual com o Senhor pode ser mais rápida ou mais demorada. Vai depender exclusivamente de cada um. No caso desse povo, foram 40 anos. E eu sei que ninguém gosta de desvio ou atraso. Né? Eu detesto isso. Eu sou angustiada com a questão do tempo. Se você marca comigo 6 horas, eu vou chegar 5 para as 6. Porque eu não gosto de chegar atrasada. Não é 6 e 5. E também não é nem 6 horas, é 5 para as 6. Porque aí eu garanto de chegar no horário. Agora, nós caminhamos com o Senhor, muitas vezes, de qualquer jeito. Eu nunca esqueço uma vez que nós tínhamos uma reunião de mulheres na igreja, em que a reunião começava às 3 horas. Eu chegava às 5 para as 3 e todo mundo chegava às 3h30. Aí eu observei que ninguém conseguia chegar às 3 horas, né? Chegava às 3h30, eu falei para as mulheres, né? Ok, já que eu estou vendo a dificuldade de vocês, vamos fazer assim. Vamos marcar a reunião para 3h30, porque aí todo mundo chega. Aí eu comecei a chegar 3h25, e todo mundo começou a chegar às 4 horas. Qual é a dificuldade? Não é problema de entendimento. É um problema do quê? De rebeldia. É o mesmo problema do povo no deserto. Exatamente igual. É o desejo, é a vontade do controlar. Mas quem nos controla é Deus. E não adianta perguntar, mas por quê? Deus é Deus. Agora, por conta da obstinação do povo, da desobediência, do esquecimento das promessas de Deus. Veja, aquele povo era o povo que viu o mar abrir. É o povo que viu o maná, que viu a carne, que viu a água. Essas pessoas que viram o milagre são exatamente as mesmas que encheram o seu coração de obstinação, de desobediência e esqueceram das promessas. E por conta disso, Deus demora 40 anos. Simplesmente porque aquela geração não exerceu a fé, não viveu na provisão de Deus. Somente Caleb e Josué puderam ir à frente.
Quando eu olho para 40 anos, eu vejo que o simbolismo dos 40 anos, ele representa os testes, uma preparação, a purificação. É um ensino de paciência na nossa vida, de transformação. A nossa transformação em Deus não é instantânea. Você não aceita Jesus hoje e amanhã você é exatamente igual a Ele. Isso não existe. A nossa caminhada com o Senhor é um processo. É um processo que pode ser mais rápido, mais lento, dependendo de mim e de você. Mas é um processo que requer de mim e de você fé. Fé e paciência. E saber e ter a certeza do coração de que Deus provê nos momentos mais difíceis e mais assustadores na nossa vida. É lembrar de onde o anjo está, de que ele sai da frente, ele vai para trás. O plano de Deus para a minha vida e para a sua, ele não se alinha e jamais vai se alinhar com os nossos desejos e as nossas vontades. Porque Deus espera de mim e de você a obediência. Porque o plano dele para mim e para você é melhor. É a história, o povo sai do deserto com aquelas roupas de, tudo mulambento. Enquanto Deus tem roupa, tem riqueza, tem tudo para o povo. E o povo olha só para o seu próprio umbigo. O que eu queria dizer hoje para você é: Deus não nos mantém no deserto para sempre. Mas Ele permite a nossa permanência no deserto até nós aprendermos. Até Ele concluir o propósito dEle de tirar a escravidão do nosso coração. De tirar da nossa mente a forma de pensar do mundo, que não gera absolutamente nada, que só rouba de nós as coisas. O Senhor é um Deus de provisão, e Ele quer mostrar a sua provisão para nós. E eu não estou falando, preste atenção, eu não estou falando de dinheiro, apesar de que isso também engloba, mas eu estou falando de provisão em todas as áreas da nossa vida, em relacionamento, em viver bem, em ter alegria, saber aproveitar o seu dia. Tudo isso o Senhor traz para nós. Isso é propósito dele. O propósito de Deus na minha vida e na sua é nos levar para a terra prometida. Uma terra que mana leite e mel, aonde nós vamos poder entrar numa outra realidade. Mas para isso, nós precisamos acordar para as realidades dele e entender o propósito dele na nossa vida nos momentos de deserto, para que a gente cresça. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para vocês no dia de hoje. Eu realmente espero que tenha abençoado a vida de vocês. É uma palavra que, para mim, abençoa demais o meu coração. Porque eu olhei para Deus e falei: Senhor, quantas vezes eu esqueci de olhar para tudo aquilo que o Senhor já fez. Eu esqueci de olhar para o anjo que foi lá para trás para cuidar de mim, e eu não estava te vendo. Mas o melhor de tudo, é que Deus nunca esquece de nós. Ele sempre está ao nosso alcance. Basta uma palavra. Às vezes eu vejo pessoas que olham e dizem: nossa, mas eu não sei, eu acho que Deus está tão preocupado com outras coisas, Ele não vai olhar para mim. E eu digo para você, nesse dia, Ele olha para cada um de nós com tanto carinho e amor. Basta uma palavra que saia da nossa boca e diga: ó, eu aqui, Deus.
Ah, mas o que eu faço se eu não acredito? Eu acho que isso é balela, pastora. Eu acredito. Se não acredita, faça o teste. Ore. Abra sua boca. Ah, mas como é que eu oro? Fale só. Deus, eu queria viver isso aí. Eu queria ver o Senhor abrir o mar na minha frente, me dar o maná, me dar a carne, me dar a água, me levar para a terra prometida. Eu quero, Deus. E veja o milagre que Deus fará na sua vida. Amém?